é o melhor dia da semana, porque tem Conexão Kids. E hoje o Conexão Kids veio com uma novidade bombástica, que é o Conexão Saúde. Gabi foi até o consultório de odontologia da querida dentista Sara Cavalcante. E aí, Gabi, como foi? Mari, tia Sara, ela é muito legal. Eu amei o consultório dela e vamos conferir? Posso contar um segredo a vocês? Eu morro de medo de dentista. Então, hoje eu vim falar com Sara Lopes, ela que é dentista de criança, para tirar dúvidas e resolver esse problema. Vamos lá? Tia Sara, muitas crianças têm medo de dentista como eu? Gabi, muitas crianças ainda têm medo de dentista sim, mas graças a Deus essa realidade ela já está modificando, porque hoje nós temos os odontopediatras, que são os dentistas especialistas em criança, e que os pais vêm buscando muito esse atendimento especializado. Então, a gente tem todo o manejo, o cuidado na hora de trabalhar com essas crianças. Hoje, as crianças elas vêm cada vez mais cedo ao dentista, então a gente já consegue ir trabalhando o comportamento dessa criança. E aí, a gente hoje vai mudando um pouquinho essa realidade. E hoje, graças a Deus, graças a esses profissionais que atuam nessa área, a gente está conseguindo mudar a realidade e as crianças estão perdendo mais um pouco o medo do dentista. Tia Sara, qual é a diferença de dentista e odontopediatra? Então, o dentista, todo odontopediatra, ele faz a faculdade de dentista, né? Então, todo odontopediatra é dentista. Porém, além dos 5 anos que a gente estuda de odontologia, a gente depois faz uma especialização, estuda mais alguns anos para se tornar especialista no atendimento infantil. Então, essa é a diferença. A gente estudou mais tempo para atender criança. A partir de que idade e com frequência a criança pode ir ao dentista? Gabi, antes de a gente falar em relação à criança, é importante a gente deixar bem claro que é muito importante as mães, ainda no período da gestação, ou seja, enquanto ainda estão grávidas, irem ao dentista e fazer o que a gente chama de pré-natal odontológico. Ou seja, a mãezinha que está grávida precisa também se cuidar, tá? E aí, nesse pré-natal odontológico, a mãe já recebe as primeiras orientações dos primeiros cuidados que tem que ter com o bebê. Então, eu devo ou não limpar a boquinha do meu filho? Eu devo ou não dar chupeta ao meu filho? Então, essas são as primeiras informações que a mãe recebe. Depois disso, quando a criança já nasce, aí a mãe precisa trazer o odontopediatra a partir do nascimento do primeiro dentinho, que acontece por volta de 6 meses, mas isso varia um pouquinho. Tem criança que nasce o dentinho um pouquinho mais cedo e tem crianças que nascem o dentinho um pouquinho mais tarde. Então, nasceu o primeiro dentinho, já é interessante a mãe buscar o odontopediatra para receber as informações de como vai cuidar desses dentinhos, tá? E em relação à frequência, isso varia muito de cada criança. Vai depender do que a criança tem. Então, por exemplo, se é uma criança que tem uma boa escovação, que não tem cárie, né, que tá tudo legal, a gente geralmente fica fazendo os acompanhamentos a cada 6 meses. Porém, aquelas crianças que não têm a escovação muito boa, que comem muito doce, que tem muita cárie, então essas crianças precisam ter um acompanhamento mais de perto. Então, tem criança que vem a cada 3 meses, tem criança que vai a cada 1 mês, tem criança que vai a cada 6 meses. Isso quem vai definir é o odontopediatra após a primeira consulta. Tá? Tia Sara, eu percebi que seu consultório ele é muito bonito, tem muitas coisas legais, muitos enfeites e eu vou querer um pra mim também. Tia Sara, eu sei que muitas crianças têm medo de dentista. E como é que você faz para deixar elas calmas? Gabi, então a primeira coisa é tentar tornar o ambiente mais lúdico, né? Mais interessante, como você mesmo viu. Então a gente tem que ter brinquedos, a gente sempre se veste de forma mais colorida, para deixar a criança mais calma e a criança gostar, achar bonito e gostar de estar aqui. E aí existem várias técnicas que a gente utiliza para tentar acalmar as crianças. Uma delas é o que a gente chama de mostrar, falar e fazer, né? Então a gente primeiro mostra para a criança o que é que vai ser usado, o que é que tem aqui no consultório, para que ela conheça os aparelhos que tia Sara vai ter que utilizar nelas.
e aí na hora do procedimento elas fiquem mais tranquilas. É uma das técnicas, existem muitas, mas essa é que normalmente a gente mais usa. Tia Sara, você me mostra alguns aparelhos que você usa e para que servem? Mostro sim, Gabi. Vamos sentar primeiro na cadeira de tia Sara, que aí a tia vai lhe mostrar tudo, tá bom? Bom, Gabi, então essa aqui é a cadeira, tá? Eu costumo dizer aos meus pacientes que esse aqui é o foguete da tia Sara. Por quê? Porque ele sobe. Vamos começar subindo? Vamos lá. Tá vendo? Ele sobe, ele deita, vou lhe deitar, tá bom? Ó, vai virar uma caminha, tá? Ele tem uma luz que a gente usa para visualizar melhor a boquinha da criança. E aqui é a minha bandeja, ó, tá? A gente tem o espelho, tem a pinça, tá? E aqui alguns aparelhos. Essa aqui chama tríplice. É um pouquinho difícil esse nome, né? Porque ela sai ar e sai água. Serve pra gente secar o dentinho e pra limpar um pouquinho a boquinha da criança. Esse aqui é o que eu chamo de chuveirinho, tá? O chuveirinho, ele serve pra limpar o dentinho quando a gente tem alguma sujeira, alguma bactéria, alguma coisinha que tá causando a cárie, tá bom? E esse aqui é a escovinha. É tipo uma escova elétrica, como aquela que você me perguntou, mas é uma escova elétrica ainda melhor, que serve para limpar, escovar os dentinhos das crianças. Então, basicamente, é isso que a gente utiliza aqui no nosso consultório. Tia Sara, as cáries só aparecem quando a gente come doce? Gabi, a cárie, ela é uma doença. E ela é uma doença causada por uma série de coisas. Então, é a união de várias coisas que vão iniciar a cárie, tá? Então, o que é que a gente precisa ter para ter cárie? A gente precisa ter a bactéria, que é o bichinho que causa cárie. E isso todos nós temos, tá? A gente precisa ter o alimento desses bichinhos. E a gente precisa ter uma escovação ruim. Porque quando a gente escova ruim, a gente deixa o alimento ali para o bichinho. Todos os alimentos, eles podem causar cárie, todos eles. Porém, como nós também temos os nossos alimentos preferidos, as bactérias, que são os bichinhos que causam a cárie, também têm um alimento preferido delas. E o alimento preferido é o doce. Então, quando a gente consome muito doce e não escova legal, aumenta a chance da gente ter cárie. Então, a gente precisa sim ter muito cuidado com o açúcar, tá certo? Gabi, então agora que eu já tirei algumas das suas dúvidas, vamos ver como é que tá o seu sorriso, tá tudo bem? Vamos lá? Tia Sara, depois da nossa conversa, eu acho que eu não tenho mais medo de dentista. Eu amei tudo que você mostrou e eu quero vir mais vezes. Que bom, Gabi, eu fico muito feliz que você agora não tem mais medo de dentista e eu quero que você volte sempre, tá bom? Foi um prazer lhe receber aqui, adorei. Também. Se quiser ser atendida por Tia Sara, é só vir aqui na clínica Lopes Cavalcante, que é perto da praça do Colégio Diocesano Santa Luzia.
E você também pode acompanhar ela pelas redes sociais.